passo mais saudável e hoje, gente, é o Dia Mundial do Diabetes. Então, ó, a prevenção é sempre o melhor remédio. Tem alguma dúvida? Conhece alguém que tem o diabetes? Ou você mesmo é diabético? Quer fazer alguma pergunta? Então liga pra gente agora, espanta a preguiça, porque aqui tem um timaço de especialistas esperando sempre a sua participação. 0800 777 0021 ou o 19 3871 9620. Agora eu tô aqui com a Adriana Passos, que é a nossa nutricionista do dia. E primeira coisa aqui, ó, as perguntas já começaram a chegar, tá? Eu vou pegar aqui a pergunta da Judite de Assis Carvalho, Recife. Eita, terra boa! Ó, Judite, não é por nada não, mas acho que aí em Recife hoje você consegue ver muito bem a superlua, tá? Porque deve estar um tempo legal. Então, ó, não perde essa, porque é um show à parte, tá bom? É o seguinte, gente, ela pergunta, eu tenho diabetes, não como nada doce. Doutora, pode participar também, tá? Ela tem diabetes, ela não come nada doce, nem gosta de doce e os exames deram a diabetes. O que é isso? A menina não come doce, não gosta e tá lá diabética. Muita gente associa doce a diabetes. Tem a ver? Isso é um mito. Na verdade, o diabetes é uma doença genética, como nós falamos, com defeito tanto a nível da produção de insulina quanto da ação da insulina. O excesso de açúcar é um erro do comportamento alimentar que pode contribuir para a obesidade. E aí sim, nós vamos ter mais dificuldade para a insulina funcionar. Todos os alimentos, eles vão ser transformados em glicose, isso é muito importante. Então, quem tem excesso de proteína, né, por exemplo, um churrasco, vai ter um aumento de glicemia 2 horas após essa ingestão, que muitas vezes é maior do que um pedaço de bolo simples. Então, as pessoas precisam entender que nós precisamos ter um comportamento alimentar adequado, com quantidades adequadas, também de proteínas e gorduras. Então, não é só o açúcar que importa. Tá vendo, Judite? Não é só o açúcar, não. Como é que você está se alimentando? Às vezes você não come doce, não gosta de doce, mas tem uma alimentação desregrada, come muita gordura. Como a doutora acabou de falar, a maioria dos alimentos, eles vão se tornar glicose. Então, a gente tem que prestar atenção no que escolhe, tá bom? Para isso, trouxemos aqui a Adriana. Adriana, vamos lá. Quem tá diabético, quem tem pré-diabetes, enfim, tem que se cuidar, tem que mudar a alimentação, certo? O que a gente deve tirar de uma vez por todas e o que a gente deve colocar? Eu sempre oriento os indivíduos que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Como tudo na vida. E é muito importante que a gente detectar na dieta o que está em excesso, né? Então, como a gente estava falando da Judite, né? Às vezes a pessoa está consumindo muita proteína, muita gordura e ter o equilíbrio. Mas pensando no diabético, né? O que a gente deve realmente fazer parar as arestas da dieta de um diabético? Tem que focar a gordura, né? Ter um consumo moderado de gordura e, claro, o açúcar, né? E o carboidrato em geral. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio e dosar mesmo as quantidades tanto de carboidratos, de açúcares, como a gordura. Tá? Quando a gente fala do carboidrato de forma geral, se eu trocar o carboidrato de farinha branca, sabe, gente, aquele pãozinho francês, coloca a foto aí quando tiver, gente, aquele pãozinho francês que a gente adora de manhã, esquece. Entendeu? Substitui. Não é para você não comer nunca mais o pão. Você pode comer um pão francês integral, já ajuda? Sim, é muito importante as fibras na dieta de quem está diabético ou pré-diabético. Então, todo alimento integral, ele vai conter mais fibras. Isso faz com que a gente não tenha picos na glicemia, né? Com que a glicose seja metabolizada mais lentamente. Então, isso auxilia muito no controle glicêmico, o uso das fibras na alimentação. E essas fibras, elas podem estar distribuídas em muitos alimentos, né? É muito fácil a gente ingerir fibra hoje, tanto em alimentos industrializados, a gente tem bons alimentos industrializados ricos em fibras, como na alimentação natural mesmo, da feira, do supermercado. Então, ponto positivo para todos os alimentos integrais, certo? Sim. Então, vamos lá. O que a gente deve tirar, você já falou, o açúcar, a farinha branca. Sim, o açúcar, né? Realmente, ele pode, quem é diabético, principalmente, vai substituir o açúcar pelos adoçantes. Hoje a gente tem uma gama muito grande de adoçantes no mercado e junto com a ajuda do endocrinologista ou do nutricionista vai escolher aquele adoçante que mais se adequa ali naquele plano alimentar.
Perfeito. E o incluir. O que a gente deve, então, incluir mais na dieta do diabético, né? Frutas, as verduras, né? As leguminosas, porque são alimentos ricos em fibras. Por exemplo, a laranja. A gente tem o hábito de descascar, né, a laranja e consumir mais o bagaço. Claro, é bom o bagaço, mas aquela parte branca da laranja, fica próxima aqui à casca, né? Ela é rica em pectina, que auxilia muito no controle da glicemia. Eu como direto. Engraçado, eu como desde pequena isso. Eu descasco a laranja e eu como ela inteira, não tiro essa parte branca. Então essa parte branca é boa? É ótima. Ela também está presente na maçã, por exemplo, né? A pectina. Então a gente pode auxiliar. A aveia, né? Que é um cereal muito é muito comum, é utilizado hoje, né, no café da manhã. A gente pode incluir não só no café da manhã, como a gente ensina muito as mães a ensinarem as crianças a colocar aveia, por exemplo, no feijão. Né? Então tá lá cozinhando feijão, põe uma colherinha de aveia no feijão, você já vai absorver a aveia. A criança às vezes não vai nem perceber que ela está consumindo aveia. Agora, muita gente muito fala-se também a respeito da questão aí de alimentos com alto índice glicêmico e alimentos com baixo índice glicêmico. Então a gente sabe que tem frutas são boas, mas tem fruta que tem muito açúcar, naturalmente dela, né? Vamos falar isso daqui a pouquinho, tá? Eu já venho aqui. E agora, vamos responder aqui mais umas questões. Ó quem tá aqui com a gente agora. Eita, que o papo vai ficar bom demais. Já tá. Vai ficar ainda melhor. Então, a gente tem aqui a doutora Cíntia e a doutora Carolina. Tem duas perguntinhas aqui também que eu quero fazer. Curitiba, Paraná. Beijo, beijo, beijo. Tereza dos Santos. Ela pergunta aqui, sou diabética e a minha diabetes é muito descompensada. O que ela deve fazer? Olha, na verdade, todo tipo de diabetes ele pode ser controlado. Então, diabetes depende de um ajuste de medicamentos orais, pode haver insulina junto com medicamentos orais e também um plano alimentar correto, como a gente acabou de ver. Então, é imprescindível retornar ao profissional de saúde e, se possível, né, monitorar a glicemia em períodos 2 horas pós-refeição, para que o médico possa melhor contribuir para reformar aí esse plano terapêutico, né? Perfeito. Tem outra aqui, ó, Maria do Carmo Coutinho Costa, Sumaré, São Paulo. Um beijo, obrigada pela sua audiência. Você em casa, dá tempo, pega o telefone. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. E eu quero saber o que você tem dúvida. Conversa aqui com a gente, tá bom? As especialistas estão aqui esperando a sua pergunta. É o 0800 777 0021 ou 19 3871 9620. Tem uma outra pergunta aqui, doutora Valquíria, Maria do Carmo, Sumaré, São Paulo. Ela fala o seguinte: tenho diabetes tipo 2 e tomo 80 unidades de insulina todos os dias. Gostaria de saber como eu posso cuidar da minha diabetes, que tipo de alimentação, atividade física e remédios. Vamos começar aí, Idri, você escutou? Que tipo de alimentação ela deve dar preferência? Então, ela tem a diabetes tipo 2 e ela toma 80 unidades de insulina todos os dias. Como ela deve se alimentar para manter essa diabetes mais equilibrada? Eu recomendaria fazer as refeições com menor intervalo, né? Então, o diabético é muito ruim ficar muitas horas em jejum. Então, realmente, os intervalos, às vezes, de 2 a 3 horas é interessante para quem é diabético e está com diabetes descompensado. E incluir as fibras na alimentação, não só nos lanches, no café da manhã e nos intervalos, mas a gente tem como incluir as fibras no almoço, no jantar. As fibras são um grande aliado para o controle da glicemia, né? É isso mesmo, doutora? Além dessa alimentação, o que mais ela pode estar? A atividade física regular. Muito importante, isso é importantíssimo. A atividade física hoje é o divisor de águas, não é? O que é recomendado, o mínimo, seriam 30 minutos 5 vezes por semana. Então é necessário ver sua capacidade cardíaca, sem dúvida, para que ela implemente um plano de atividade física regular. Então, o tratamento do diabetes coloca isso evidente, não é só o uso de medicamento, que precisa ser correto, que precisa ter aderência, mas sim uma atividade, uma mudança de comportamento. E a atividade física, ela deve ser incorporada ao hábito da pessoa. Eu digo sempre isso aqui pra você, não falo? Atividade física hoje, gente, não é mais luxo, não. Não é aquela coisa, não, eu vou, olha como eu sou legal. Não, faz parte, é como escovar o dente, é como tomar banho, é como lavar o seu cabelinho, entendeu? Faz parte da sua vida, da sua rotina.
tem que ter atividade física na vida. Claro que, como a doutora aqui acabou de falar, você primeiro passa no seu médico, você faz um eletro, você vê se está tudo ok. Principalmente você aí que está muito tempo sem fazer nada, está sedentário. Mas, gente, tem que começar ontem com atividade física, tá bom? Quero falar agora com a doutora Carol a questão da diabetes gestacional. Eu vou mostrar, eu vou dar um recado aqui agora, diretora, ou a gente vai lá. Peraí, espera aqui que a gente vai falar sobre a diabetes gestacional, tá bom? E aí a gente tem uma figura, enfim. Espera só um pouquinho, que antes eu quero falar com você aí de casa. Gente, como eu gosto de dar esse recado, você não tem ideia, tá aqui, ó. É o nosso diário, eu vou pegar porque eu adoro ele, né? Que é o diário das Mãos Ensanguentadas de Jesus. O nosso diário aqui, 2017, gente. Então, esse diário ele é muito legal porque aqui, ó, todos os seus compromissos vão estar muito bem agendados, guardados e mais. Abençoado, você pode ter certeza. Esse diário, gente, além de você aqui se organizar e tudo mais, você também tem em cada página, todos os dias, um evangelho. E você sabe da importância, né? O Papa Francisco sempre fala isso, da importância de ler um evangelho todos os dias. Quando você acorda, ou antes de dormir, ou antes de sair de casa para que você fique protegido, ou no momento aí que você tem uma aflição, alguma coisa que está te incomodando. Gente, quando você lê um evangelho todos os dias, a sua compreensão com a vida, a sua fé, ela se modifica tanto, sabe? Então é tão especial, crie como hábito. E aí você vai carregar aqui, ó, o diário das Mãos Ensanguentadas na sua bolsa, ou no seu carro, porque está aqui todos os compromissos. Então você vai ter mais fácil acesso aqui, ó, ao evangelho, tá bom? E não é só isso, não. Fora o evangelho, todos os dias aqui você tem um dia de um santo. Então é legal porque a gente pode fazer uma oração, a gente pode acender uma velinha. E olha só, por exemplo, amanhã, né? Feriado, 15 de novembro. Tá aqui, ó, gente, ó. A minha pauta de amanhã, programa ao vivo, nós vamos trabalhar e tá aqui. Quem é que vem no estúdio amanhã, no dia 15 de novembro? Tá vendo aqui, ó? Tá acompanhando? Ele, Doutor Bactéria. Sim, senhora. Sim, senhor. Ele volta ao estúdio aqui do Mais Saudável. Vai ser um espetáculo o nosso programa. E tá aqui, ó. Tá vendo? Então, eu já coloquei aqui o meu compromisso de amanhã. Sei que amanhã aqui é a proclamação da República, é o dia de Santo Alberto Magno, hoje é dia de São Leopoldo, tem aqui o Evangelho para ler. Então, ó, tá esperando o quê para adquirir aqui o seu Diário das Mãos Ensanguentadas? O que é mais legal é esse marca-texto aqui, ó. Tá vendo? Esse marca-página, gente, olha só que coisa mais linda. E você não consegue comprar, tá? Você ganha esse marca-página quando você compra aqui o seu diário. Então tá esperando o quê? Para pegar o telefone agora e começar a ligar 0800 777 0021 ou também aí pelo nosso site, que é o shoppingcatólico.com.br. Ó, adquira já, tá bom? Não perde tempo não, que é bom demais. Quem quiser tirar essa mesinha aqui também pode tirar, porque, doutora Carol, a gente vai falar agora da diabetes gestacional, né? Que é algo que muito incomoda e a gente sabe que as mulheres são muito temerosas a esse respeito, né? O que é a diabetes gestacional? Durante a gestação tem a formação da placenta. A placenta é responsável pela liberação de alguns hormônios diabetogênicos, que são hormônios que induzem a resistência insulínica. Então a mãe, antes da gestação, às vezes ela nem sabe que ela é diabética e durante a gestação esses hormônios vão sendo liberados e o organismo dela não vai dando conta de produzir a insulina, como a doutora falou, para colocar a glicose dentro da célula. Então essa glicemia começa a aumentar durante a gestação. Se ela não faz um pré-natal bem feito, pode vir ter problemas tanto para ela quanto para o feto no parto e no nascimento do nenê. Perfeito. Vem aqui no nosso telão, doutora, porque a gente tem uma foto aqui bem especial e tudo isso que você falou, eu acho que a gente consegue observar melhor dessa forma, né? Então tá aqui, sim, a mãe com o feto e aí explica novamente esse negócio de altos níveis de glicose no sangue. Então a mãe tá com alto nível. A mãe, ela produz, igual a doutora falou, a mãe produz pelo pâncreas a insulina normalmente, mesmo ela estando grávida, ela continua produzindo. Mas a placenta, ela começa a produzir alguns hormônios que levam à resistência insulínica, ou seja, faz com que essa insulina que a mãe está produzindo não é mais o suficiente para pegar a glicose que está no sangue e jogar
para as células. Por quê? Porque produz hormônio do cortisol, hormônio do crescimento, o próprio hormônio da progesterona que mantém a gravidez leva a essas alterações. E aí essa glicose vai pro bebê? Então, a glicose normalmente faz isso, sai do sangue da mãe, entra nas células, inclusive da placenta pela circulação fetal, né, vai para o bebê e o bebê fica suprido de glicose. Então, se a mãe tem uma hiperglicemia, o bebê vai ter uma hiperglicemia também, porque o pâncreas dele ainda não produz a insulina. Entendi. Então, é a mãe que tem que dar conta de todo esse aporte calórico, todo esse aporte de glicose que tem nela e no bebê. Então, E qual é o risco para uma mãe que apresenta diabetes gestacional no momento do parto? Tem algum risco? tem. Durante a gestação, ela pode ter risco de ter problemas cardiovasculares, como o AVC, né, o derrame, infarto. Pode ter problemas cardíacos, tanto de circulação, de edema, de membros inferiores, lesões na pele mesmo, que isso na gestação pode aumentar por causa dessa má circulação que ela já tem pela gestação e agora pelo aumento da glicose na circulação sanguínea. Perfeito, vamos voltar aqui. Ela falou agora sobre a hipoglicemia e a hiperglicemia. Isso. São dois fatores aí que a gente precisa falar, certo? Sim. Mas vamos falar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Dá tempo também de você aí participar. Pega aí o telefone, liga pra gente. Tem alguma dúvida? Hoje é o Dia Mundial do Diabetes e é sobre esse tema que nós estamos falando aqui no nosso Mais Saudável. 0800 777 0021 ou 19 3871 9620. Eu vou para um rápido intervalo e eu já volto. Sempre para te deixar mais saudável. Me espera.